Bom, meus amigos e amigas, vamos continuar batendo um papo sobre economia. Peço para aqueles que estão gostando dos vídeos, né, que façam inscrição no canal, façam a notificação no canal, enfim, aquela coisa toda do YouTube que a gente já sabe, né? É importante isso. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre o problema da concentração de renda no Brasil, que é um problema histórico, né? Mas fazendo uma relação desse problema com o problema mais atual, que é a inflação do governo Bolsonaro, né? Que está aumentando muito, né? Crescendo mês a mês e impactando gravemente sobre as pessoas mais humildes e tudo mais. E eu resolvi ampliar um pouco o leque, trabalhar um pouquinho mais o tema, conversar mais sobre esse problema de concentração de renda no mundo, mas obviamente também pegando o Brasil, né? Eu vou citar inicialmente 3 livros interessantes para quem gosta do assunto, para quem se interessa pelo assunto, que são 3 livros bastante interessantes que eu li, né? Um deles é bem antigo, é de 1991, portanto tem 30 anos de lançado. É O Trabalho das Nações, de Robert Reich. É um grande livro, eu li ele em 1998, quando eu estava fazendo meu mestrado. Robert Reich, ele é economista, ele é americano, economista, formado em Direito, também, né, formado em Direito. Ele é escritor, já escreveu vários livros, trabalhou no governo Bill Clinton, né? Ele é ligado ao Partido Democrata lá nos Estados Unidos. E esse livro me chamou a atenção porque foi o primeiro livro que eu li em que o autor, o Robert Reich, mostra o processo de concentração de renda nos Estados Unidos, que estava crescendo desde meados dos anos 70 do século passado, né? Ele mostra com argumentos bastante críveis, né, e com estatísticas também, números, né? Como o topo da pirâmide, né, o 0,01%, vamos dizer assim, está cada vez mais rico, né, esse topo, se distanciando da base, as pessoas mais humildes que estavam tendo muita dificuldade para sobreviver, para ter acesso a bens e serviços, enfim. E ele mostra isso no livro, me chamou a atenção, enfim, é um livro interessante. Não é um livro de economia, é um livro muito mais ligado à gestão, à administração, mas com um viés muito sociológico, né? É muito interessante esse livro, eu indico ele. O segundo é um livro de 2013, que é um livraço, do economista francês Thomas Piketty, O Capital no Século XXI. Muito bom livro, em que Piketty ele analisa 5 economias desenvolvidas, né? Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Suécia, né? E que nessas economias ele analisa, ele estuda a concentração de renda, mas além da concentração de renda também a concentração de capital, né? Enfim, propriedades imobiliárias, depósitos bancários, títulos públicos, ações de companhias na bolsa, enfim. Então não só concentração de renda, mas concentração de capital nesses países, porque esses países possuem estatísticas muito bem azeitadas sobre esse tipo de assunto já há mais de 100 anos, né? E ele mostra que, notadamente no Reino Unido, mas em particular nos Estados Unidos, na França um pouco também, mas particularmente Reino Unido e Estados Unidos, ele demonstra o processo de concentração de renda que essas nações estavam vivendo desde os anos 70, 80 do século passado, mais ou menos parecido com o que Robert Reich fez, né? Só que ele trabalha com outras nações e com muito mais números, né? É um livro muito cheio de estatísticas, de tabela, de gráfico e tal, ou seja, a concentração de renda crescendo cada vez mais, mesmo em economias avançadas. E o terceiro livro é um livro mais recente, de 2019, de Joseph Stiglitz. Stiglitz é prêmio Nobel em economia, né? Um grande escritor, um grande economista, já li vários livros dele. Tem um que eu li que é muito bom, chamado A Globalização e Seus Malefícios, é mais antigo, mas é muito interessante. Mas esse livro, Povo, Poder e Lucro, que é de 2019, ele analisa o governo Trump, né? Ainda estava sobre o governo Trump, e a economia americana, a sociedade americana, e a concentração de renda nos Estados Unidos, sobre a visão de Stiglitz também, né? Ele mostra isso, demonstra isso, como as pessoas mais pobres estavam tendo muita dificuldade para sobreviver. Enfim, são livros interessantes, né, que tocam sobre o tema, né? E aí, chegando novamente ao nosso país, né, ao Brasil, a gente já viu, né, que o Brasil foi considerado em 2019 como a 6ª pior distribuição de renda do mundo, entre 189 países, né? A gente ser a 6ª pior distribuição de renda é uma situação vexatória, enfim, mas isso é histórico, infelizmente, né? Mas né? Eu montei aqui um pequeno diagrama só para a gente visualizar isso, né? Então o Gini vai de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, pior a distribuição de renda, quanto mais próximo de 0, melhor a distribuição de renda, né? A gente é a 6ª pior, segundo o PNUD, né? Perdemos aí para os africanos, né? África do Sul, Zâmbia, República Centro-Africana, Lesoto e Moçambique, né? O que é muito ruim, né?
Mas aí eu coloquei nesse diagrama as duas melhores distribuições de renda, né? Os países com as melhores, as duas melhores, né? Poderia ter colocado mais, mas para não ficar muito poluído, botei só os dois países, que são Ucrânia e Eslovênia, de acordo com o PNUD. E a mediana da amostra, ou seja, o país que divide a amostra em duas, né? Foi a Lituânia, né? Lituânia, exatamente, com Gini 0,374, ou seja, acima de 0,374 seria um índice Gini pior, vamos dizer assim, pior concentração de renda, abaixo seria uma situação de melhor distribuição de renda, vamos dizer assim, né? E é interessante que os melhores países tenham sido Eslovênia e Ucrânia, porque isso corrobora a minha tese. A minha tese é o seguinte: a distribuição de renda, ou a concentração de renda, o que seja, não é algo natural. Isso não é dado, isso não é da natureza, isso é uma escolha, né? Pode até ser uma escolha, vamos dizer assim, não racional, mas é uma escolha feita por nós, pessoas, seres humanos, eleitores, políticos, empresários, né? A gente que vota, enfim, na democracia, mas também as elites que dominam as sociedades, enfim. Isso é uma escolha humana, né? Os países europeus, notadamente, têm melhor distribuição de renda. No caso da Europa Ocidental, muito explicado pelo Welfare State europeu, o Estado do Bem-Estar Social, que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, né? Com a ascensão da social-democracia europeia, o pacto social feito pela social-democracia europeia com as elites europeias para que fosse criada uma economia, um capitalismo mais, enfim, não tão terrível sobre a classe trabalhadora e que as pessoas mais humildes tivessem acesso a bens e serviços, enfim. Isso é explicado pela história. E no caso da Eslovênia e da Ucrânia, né, as campeãs, os campeões, vamos dizer assim, são países ex-socialistas, né? A Ucrânia fazia parte da União Soviética, a Eslovênia da Iugoslávia. Eu não estou aqui defendendo o socialismo, até porque tudo que diz a ver com ditadura, eu sou contra, eu sou uma pessoa totalmente liberal nesse sentido, eu abomino qualquer forma de ditadura, tanto da esquerda como de direita, e esses países viveram sob ditadura, né, socialista, e que não são mais hoje, tudo bem, mas isso é uma herança de décadas, né, 4, 5 décadas de socialismo, em que foram criadas sociedades um pouco mais harmoniosas nesse sentido, né? Teve um bocado de coisa errada, mas nesse sentido teve esse ponto positivo. Então, a concentração de renda ou a distribuição de renda, que é a mesma coisa se a gente enxergar, né, pelo outro lado, é uma escolha humana. Nós construímos nossa história, nós construímos nossas instituições, nós construímos nossas regras do jogo. Então não é porque os africanos são africanos que são assim e o Brasil é Brasil porque é assim. É porque a sociedade foi criada assim, cresceu assim e a história nos levou a isso. Cabe a nós mexer nisso, né? Cabe a nós alterar esse rumo da história, que não é simples, não é uma coisa para ser feita de um ano ou dois, né, num governo só talvez, mas é necessário fazer. No caso do Brasil, né, a história explica, né, a questão da escravidão no Brasil é uma variável fortíssima, uma variável exógena, explicativa, vamos dizer assim, né, muito forte, porque o Brasil foi o país que mais recebeu escravos das Américas, né, de lá para cima. Né, o Canadá praticamente não recebeu, mas os Estados Unidos para baixo, né, foi o país que mais recebeu. Há números aí que chegam a perto de 5 milhões de escravos que nós recebemos durante os 3 séculos e meio de escravidão, que é muita gente, né? Portanto, nós criamos uma base absoluta de pessoas pobres, né? As pessoas escravizadas, muito grande, que acabou se perpetuando pela história. Mais do que outro país, né? Nós mais recebemos. E o fim da escravidão também foi feito de uma forma que não ajudou, porque com o fim da escravidão, através do fim da escravidão, as pessoas escravizadas, tudo bem, que bom que eles não eram mais escravos, mas eles foram entregues à própria sorte, não houve uma política para a alocação dessas pessoas, não houve uma política para que essas pessoas tivessem acesso à terra, acesso ao trabalho, então assim, a pobreza continuou. E o racismo do Brasil ainda é fortíssimo até hoje, né? O Brasil é um país racista, eu estou convencido disso, né? E que isso está na nossa alma, no nosso DNA. Isso explica, mas não explica tudo, né? Outros países também tiveram escravidão, né? Infelizmente, não tem números tão ruins quanto a gente nesse ponto, né? Mas eu acho que explica bastante. Outra variável no Brasil é a questão tributária, né? A questão da carga tributária no Brasil ela é muito complicada, porque ela atinge basicamente a classe média, um pouco os mais pobres, mas a classe média que carrega esse país nas costas, né? Em termos relativos, a classe média paga muito mais tributos que as pessoas mais ricas. Então, nós somos um país regressivo, né? O peso dos tributos indiretos em relação aos tributos diretos no Brasil, né,
é muito alto em termos relativos, né? Somos um país regressivo, a regressividade tributária, né? As pessoas mais humildes pagando mais em relação aos mais ricos, mais proporcionalmente à renda, né? Não mais em termos absolutos, também explica. Isso é uma escolha nossa. Tudo isso foi desenvolvido por nós, seres humanos, né? Eleitores, políticos, empresários, etc. Né? Então isso tudo foi escolha nossa. O Brasil não é concentrado, não tem uma situação ruim em termos de concentração de renda, porque é assim a natureza. Não. É uma escolha da sociedade, mesmo que tenha sido uma escolha não clara, não racional. Né? Eu, inclusive, botei aqui, fiz uma tabelinha para que a gente pudesse entender melhor a nossa relação com outros países. Né? O PNUD trabalha com o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ajustado à desigualdade. Né? O IDH, ajustado à desigualdade, ele considera também a desigualdade de gênero e a pobreza. Né? Então a Noruega é o campeão em termos de qualidade de vida, né? Primeiro lugar em termos de qualidade de vida, IDH, estado de desigualdade, e a Noruega também tem a 11ª melhor distribuição de renda, né? Tá lá no topo, né? Suíça, segundo melhor IDH, com o 34º melhor índice de Gini, distribuição de renda. Irlanda, terceiro melhor IDH, com o 31º melhor Gini, distribuição de renda. E a Alemanha, quarto melhor IDH, com o 29º melhor Gini, né? Aí eu fui olhar países próximos nossos, notadamente a Argentina, né, nosso vizinho, né, que a gente tem tanta relação. A Argentina, ela está no 48º lugar em termos de IDH de estado da desigualdade, portanto 31 casas na frente do Brasil, está bem à frente do Brasil, né? E a Argentina tem uma distribuição de renda que é a 71ª melhor, ou se a gente inverter, né, olhar do modo contrário, a 89ª pior distribuição de renda. Então a Argentina vence o Brasil fácil aí nesses dois itens, né? Os Estados Unidos têm uma distribuição de renda muito parecida com a Argentina, né? Os Estados Unidos têm uma distribuição de renda que é o Gini, que é o 100º melhor, ou na escala inversa, a 90ª pior, né? Distribuição de renda. E tem a 15ª posição no IDH, enquanto que o Brasil tem a 79ª posição no IDH entre 189 países, né? E a 6ª pior distribuição de renda. Então, o Brasil isso é lamentável para o Brasil. E o que mais me chama a atenção é que isso não é discutido na mídia, isso não é discutido na imprensa, nos jornais, na televisão, no Congresso. Ninguém fala sobre isso, é como se fosse uma coisa natural. Ah, é assim, sempre foi. Não, não é assim, sempre foi. Não, nós construímos esse país, né? Nossos avós, bisavós, né? Tataravós, e a gente está fazendo isso agora, né? Então, e ninguém fala, não se discute isso. Para o ano vai ter eleição, você não vê ninguém comentando sobre isso. O Brasil, além de todos os problemas econômicos que a gente vem vivendo, que não são poucos, né, muito graves, tem um problema histórico que precisa ser resolvido e não foi, e que ninguém fala, que é a concentração de renda, e que as pessoas, e está piorando. O problema é que está piorando com a inflação atual, que todo mês aumenta, todo mês aumenta, todo mês aumenta, né? As pessoas estão passando fome a olhos vistos, né? As pessoas estão comendo lixo a olhos vistos, as pessoas mais humildes. Se estima ao redor de 19 milhões de pessoas no Brasil com dificuldade de acesso à alimentação diária. É a estimativa, né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas é muita gente, né? Então, e que está piorando, portanto, com a inflação. O governo Bolsonaro não consegue, o Ministério da Economia, o Banco Central não consegue segurar o índice, não tem conseguido até agora, né? Pode ser que a partir de agora consiga, mas não tem conseguido, todo mês aumenta a inflação. E tem afetado gravemente as pessoas mais humildes, né? Então esse é um assunto muito sério, muito importante, que ninguém fala, ninguém comenta, ninguém discute, é como se fosse uma coisa dada, né? Ah, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Nós construímos esse país e podemos mudar esse país também.